Muito bem, galerinha. Voltamos agora para o resuminho da nossa aula 2.1. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer, né? Relembrar um pouquinho o que a gente falou nessa aula, né? Falou muita coisa, né, gente? Mas, assim, essencialmente, por que estudar? Por que essa ciência da sociedade é importante? Né? Por que a gente precisa compreender, né, essa sociedade da qual a gente faz parte? O que muda diretamente na nossa vida? Muda total, né? Porque nós somos sujeitos históricos e nós precisamos aí compreender isso para que a gente entenda o todo, né? Entenda o funcionamento. É como se fosse essa pecinha aqui, né? Que ele está segurando, né? Precisa encaixar. Então, a sociologia, ela contribui para que a gente tenha esse pensamento crítico e reflexivo diante dessa sociedade que está em movimento o tempo inteiro. Que a tendência é nos robotizar, é transformar as relações sociais mecanizadas, né? Como se fôssemos aí sujeitos robotizados. E não somos. A gente pode transformar essa sociedade, transformar a nossa vida, né? A gente só precisa ter esse olhar das entrelinhas, tentar entender esse funcionamento da sociedade, que por vezes é tão cruel, né? Então, por que estudar a sociologia? Ela nos proporciona esse entendimento das questões da sociedade, né? Proporciona também a formação do pensamento crítico, esse pensamento de olhar o todo e reflexivo do indivíduo. A ciência, o ensino de sociologia, ao compreender os conceitos, ao refletir, ao ter o pensamento crítico e reflexivo dessa sociedade, a gente desenvolve, né? Se desenvolve enquanto ser humano. E aí, ao desenvolver o nosso processo de consciência, a gente consegue transformar nossa realidade social. Agora, se a gente não percebe o que está acontecendo nessa sociedade, como que ela funciona, não tem como a gente transformar. Não tem como a gente se transformar perante esse processo, gente. Então, o primeiro passo é esse, não tem jeito. É refletir, é ter o pensamento crítico e reflexivo sobre essa sociedade e sobre os indivíduos, e sobre as culturas, e sobre a forma de poder. Sobre tudo isso que permeia o social, tá? E ela também nos fornece conceitos e métodos para analisar as questões sociais além do senso comum. Transcender o natural. O que é natural? É só o que nasceu comigo, né? Que eu preciso ali, que nasceu comigo é natural. O resto foi tudo criado pelo homem, né? E aí a gente traz o que são as ciências sociais, né? A gente falou que a sociologia, ela representa 3 ciências dentro da escola, dentro do ensino médio, que é aí a antropologia, que é a ciência que procura a compreensão do outro. Essa palavra é fundamental, tá, gente? O outro. É o outro que me completa, mas não o outro que me ameaça. Não o outro, por ser diferente de mim, não pode vir com um tom ameaçador. É isso que a gente precisa ter em mente, né? E a antropologia nos fornece essas pontes entre as culturas e os povos. O outro, lembre-se, não é uma ameaça. O outro me complementa enquanto indivíduo, porque eu aprendo com o outro, porque eu reconheço o outro, né? E eu me reconheço também quando eu reconheço as diferenças que existem entre nós, né? E a ciência política? É o estudo das relações de poder das instituições. Onde você acha que nem tem poder, a gente tem no dia a dia. Poder entre família, enfim, todas as relações, elas são permeadas de poder. E a sociologia é a ciência que estuda o ser humano e as suas relações dentro da sociedade, né? Então, dominar as ciências sociais é conseguir aí, refletir e ter esse papel ativo dentro da sociedade, que é tão importante, né, como os sujeitos. Bom, agora vocês vão fazer a atividade e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá. Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a correção da nossa atividade.
né? Eu tenho certeza que deu tempo aí para vocês realizarem essa atividade. Lembrando que o componente de sociologia é um componente que é rapidinho, né? No ensino médio ele tem uma carga horária menor, mas a gente consegue trazer os elementos fundamentais para vocês terem as ferramentas aí para tentar observar essa sociedade da qual a gente faz parte, né? Então, é rapidinho, passa rápido, daqui a pouco a gente está fazendo a nossa avaliação, então é importante que vocês consigam prestar atenção nas aulas, participar e também fazer aquele breve resuminho de cada aula é importante, tá? Então, eu gosto muito de mapa mental, eu recomendo para vocês. Os mapas mentais são maravilhosos e lembrando que não é legal a gente ficar pegando mapa mental de ninguém, porque construir é que dá a diferença ali nos nossos estudos, né? Então, estudem com afinco, porque vocês têm aí 3 anos de ensino médio e eu garanto a vocês que esse ensino médio passa rápido, viu? Quando pensar que não, vocês já estão no terceiro e aí já está sendo cobrado um monte de coisa de vocês, porque vocês vão sair das asas da escola. E aí é importante que esse conhecimento todo aí ele esteja consolidado no decorrer da caminhada de vocês. Então faça isso aqui com muito amor, estudar é tão bom. Estudem com muito amor, com muito afinco, que eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso na vida de vocês, principalmente na vida escolar, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 1, que a gente começa falando sobre esse estudioso aqui, né, que é o Mills. Vários autores definem a importância de estudar a sociologia, né? Então, tem vários estudiosos que entendem a importância dessa ciência, né? O que essa ciência colabora para o indivíduo, colabora para a sociedade, colabora para enxergar o quê, né? Enxergar as entrelinhas, aquilo que parece estar invisível dentro da correria do nosso cotidiano, dentro desse monstro chamado rotina, e que se a gente não conseguir enxergar para além do cotidiano, para além da rotina, para além dessa sociedade que parece que o tempo inteiro quer transformar a gente em seres iguais, a sociologia ela é aí essencial, é a chave que vira, que a gente pode girar e abrir essa porta, né, desse entendimento chamado sociedade. Então, o Charles Mills, sociólogo norte-americano, mestre em artes, filosofia e sociologia pela Universidade do Texas, ficou conhecido por definir a sociologia como uma ciência que contribui para o quê, né? O que o Mills falou da sociologia, né? Por que ele acha que essa ciência é importante? Ela contribui para quê? Para quê na nossa vida cotidiana? Para quê no nosso dia a dia, né? Os fatos sociais. Os fatos sociais, gente, ele é aí um conceito muito importante para a sociologia, né? Mas não foi o Mills que fez ele, né? Os fatos sociais foi o Durkheim, né? Que conceitua, vocês vão estudar, calma coração, vocês vão estudar aí os fatos sociais, né? B, a ação social, bom, ela também é algo da sociologia, mas não foi o Mills que falou, né? Tem nada a ver com o Mills. C, imaginação sociológica, será, gente, que foi a imaginação sociológica? Vamos guardar, né? D, capitalismo. E E, alienação. Não, né, gente? Não é capitalismo, não é alienação. Apesar da sociologia estudar o capitalismo, estudar a alienação, trazer o conceito de alienação é tão importante, né? Mas não foi o Mills que pensou nisso, né? O Mills pensou aqui, ó, na imaginação sociológica, né? Para ele, a sociologia ela contribui para a gente fomentar, né, a imaginação sociológica. E quando ele fala imaginação sociológica, não é viajar na maionese, né? É viajar, na verdade não é viajar em lugar nenhum, né? É pensar e é refletir com criticidade sobre a nossa vida cotidiana. É ter essas ferramentas que que pode contribuir, né? Que contribui para a gente ir além do cotidiano, ir além das relações que já estão impostas no nosso dia a dia. Questionar isso o tempo inteiro, né? A imaginação sociológica fomenta aí esse olhar, de olhar para a sociedade como sujeitos históricos,
que temos um papel ativo dentro dessa sociedade, né? Não como espectadores, né? Eu vou reproduzir. Eu vou simplesmente fazer isso aqui para pagar essa conta, para pagar essa, para viver assim, porque tá bom, porque é assim mesmo, é assim, é natural, deixa, tá alto isso, aumentou o preço disso, deixa, tudo bem. Aí a política é sujo, deixa assim, toda política é suja, quem tá lá é sujo. Não, gente. A imaginação sociológica, ela nos permite ir além do senso comum, ir além do que a gente diz que é natural. Porque, como eu falei para vocês, natural é só aquilo que nasceu com a gente. O resto, tudo, gente, absolutamente tudo é criado pelo homem. Os símbolos, a cultura, a ética, a moral, as leis, o poder, a forma que exerce o poder, se é república, se é democracia, se é monarquia, se é imposto, se não tem imposto, tudo, o comércio, como que age, as guerras, o preconceito, o racismo, a desigualdade de gênero, a desigualdade social, tudo foi criado pelo homem. Tudo foi fruto de um processo histórico. E se é fruto de um processo histórico, e se foi criado pelo homem, a gente também pode desconstruir essas relações. É isso que a gente precisa o tempo inteiro entender, que nós temos sim, a nossa ação individual, ela tem um reflexo sobre a história. Ela tem um reflexo muito grande sobre a história. Então, o tempo inteiro, a sociologia vai contribuir para a gente compreender isso. Qual é o meu papel enquanto indivíduo, enquanto sujeito, dentro da minha sociedade, dentro da minha família, dentro de qualquer instituição, porque a família é uma instituição social, né? Então, a sociologia contribui aí para esse aspecto, né? Aí a questão número 2 é o seguinte, diz assim, as ciências sociais têm 2 instrumentos principais para analisar, explicar o mundo e refletir sobre ele, né? Que são intimamente ligados. Então, está falando aqui que tem 2 instrumentos. 2, né? 2 instrumentos principais para analisar, explicar o mundo e refletir sobre ele, que são ligados, né? Esses 2 instrumentos são ferramentas básicas do cientista social. Então, todo e qualquer profissional, ele tem suas ferramentas. Ele tem um modo que ele precisa trabalhar. Não existe cientista social sem essas 2 ferramentas. Se ele não usar dessas 2 ferramentas, ele está reproduzindo o senso comum. Então, o cientista social que se preze precisa andar com essas 2 ferramentas. Os conceitos e métodos, acho que é esse, né? Mas vamos lá. B, o conhecimento popular e achismo? Não, né, gente? Longe de achismo, né? Cientista social que se preze fica longe de achismo e de conhecimento popular. É importante? É. Mas a gente não é a nossa ferramenta de trabalho. Entrevista e questionário? É importante, mas não é essencial, né? Não é principal. Observação e formulário? Ali é uma metodologia, né, que utiliza. Crenças e grupo focal? É uma metodologia, mas não é um dos instrumentos principais, não são os instrumentos principais. Então, a resposta correta é a A, né? Conceitos e método. Gente, o conceito científico, eles são muito importantes para a reflexão sobre dado pontual ali da sociedade, algo pontual da sociedade. Então, os conceitos, eles são, uma ferramenta, um instrumento importante para nós, né? Para o cientista social. O método é o caminho que eu vou seguir. Então, eu preciso ter um método, eu preciso ter um olhar que eu vou direcionar essa sociedade. Existe muitas divergências quando falam que a gente precisa de uma ciência neutra, mas estudiosos dizem, não existe ciência neutra. O cientista, ele também tem um lado que ele escolhe, tem um pensamento. É por isso que vocês vão ver, por exemplo, assim, existem sociólogos que defendem o capitalismo. Sim, é um lado que ele escolheu.
Existem sociólogos que são neoliberais. Sim, é um lado que ele escolheu. Existem uns que acham que privatizar tudo é melhor. Existem outros que não, que acreditam na máquina pública, que acreditam que a forma de humanizar precisa ser diferente dentro da sociedade. Então, isso aí são escolhas, né, das pessoas. Mas as ferramentas principais são os conceitos, que é o que eu preciso, como que eu vou refletir sobre essa sociedade, e os métodos, que são os caminhos que levam para eu entender o fenômeno social, seja ele qual for, seja política, seja cultura, seja diferença, seja preconceito, seja desigualdade. Então, tudo isso aí, eu preciso, para compreender, eu preciso dessas duas palavrinhas tão importantes, que é os conceitos e os métodos, tá? Qualquer ciência precisa disso também. Agora nós vamos para a questão 3, que é uma charge, né? Que fala o seguinte, vamos lá. Vida social sem internet? O blogueiro profissional. Aí diz o seguinte, você está no Orkut? Aí o rapazinho fala, estou. E no MSN, no MySpace, no Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Uma crítica, né? Tá falando, né? Tá em todo lugar, mas aí ela percebeu que raramente vê ele no mundo real, né? No mundo virtual tá que sobra. A charge revela uma crítica, né, aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê, né? Então, por que ela critica, né? O que essa charge ela tá questionando aí? O que ela está questionando que a internet está proporcionando, o impacto disso sobre a vida social, sobre a vida das pessoas, né? E a gente percebe, gente, que essa é uma charge de 2013, né? É a questão do Enem de 2013, mas como que isso está forte, né? Na nossa vida hoje, né? Como que a gente não consegue desgrudar do celular, como a gente tem que se policiar e refletir o tempo inteiro sobre a vida virtual e a vida real. Até que ponto eu sou o mesmo na vida virtual, até que ponto eu sou o mesmo? Sou real dentro da vida virtual e pode ser o contrário também, né? Então, o tempo inteiro a gente precisa se questionar, né? Porque senão a gente vive como robô, sem questionar, sem entender, reproduzindo, né? Então, é importante, a sociologia nos liberta disso, né? Então, para quem está com a sociologia, né, como a Prodani aqui, é difícil, gente, né? É difícil, a gente de vez em quando é arrastado na multidão, né? Como aquela música do gado lá, Vida de Gado, né? Mas a gente tem que estar refletindo o tempo inteiro. É importante se questionar, refletir, ter uma opinião crítica, ter um pensamento crítico, né? Então a A diz o seguinte, que a crítica fala o seguinte, ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento? Será que é isso, gente? A, questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, esse excesso, né? Pode ser. B, considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais? Acho que não falou isso não, né? C, enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, ela não está enaltecendo não, ela está criticando, né? Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Não, nada a ver, isso aqui já pode cortar bem grandão. Conserve a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção das relações sociais? Também não, né? Vamos para a resposta? Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, né? Ela questionou, ela falou assim, nossa, você tá em tudo quanto é rede, né? Mas por isso que você tá aparecendo menos na vida real, né? Tá ali no isolamento. E isso é uma das críticas, tá, gente? Isso é uma das críticas, porque se era para diminuir as distâncias, por que as pessoas estão isoladas? Por que as pessoas valorizam mais o mundo virtual do que o real e são diferentes lá, no mundo virtual e no real? Bom, questão 4, cite alguns motivos pelo qual é importante estudar sociologia, né? A gente trouxe alguns deles. A sociologia nos ajuda a entender melhor as questões de sociedade, fornece conceitos e ferramentas para analisar as questões sociais, além do senso comum, além da reprodução social, além do fake news, né, gente? Vamos parar de compartilhar e pensar naquilo que a gente está vendo por aí na internet.
Vamos questionar mais, vamos procurar realmente com afinco essas informações, parar de reproduzir opinião, sem tentar entender a profundidade de cada uma delas, né? E também é importante, a sociologia é importante para a formação do pensamento crítico e reflexivo do indivíduo, né? Ela colabora para a gente entender a sociedade além do senso comum, além das reproduções sociais e dos fake news, né, gente? É importante a gente ser ali eternos pesquisadores, né? Vê uma coisa, uma notícia, não fica espalhando, não fica compartilhando sem ao menos ter certeza e sem formar sua opinião crítica e reflexiva sobre aquele dado, né? Isso é muito sério. Bom, por hoje é só. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.